Generation, que a gente começou, mas também para toda a igreja. Eu me foquei, quando eu estava preparando essa mensagem, em vocês, mas eu sei que isso é para todo mundo, porque a liderança, toda liderança produz um som, toda liderança produz um som. Eu não sei se você entende isso, é claro, eu estou falando de uma forma simbólica, mas o som do avivamento da igreja é para todos, e o som que essa liderança vai propagar e fazer outros ouvirem, é um som que vai sair de vocês e através de vocês. E eu quero que você, igreja que está aqui, reflita nisso, recebendo essa palavra. Essa palavra é para a igreja, e a igreja também não é só essa igreja, a igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então você que está aqui hoje pela primeira vez, talvez você, e é bem-vindo, muito bem-vindo, né? Mas todos nós temos um caminho para seguir, e eu quero que você entenda isso, sabe, se a gente olhar para aquilo que marcou o nosso crescimento, eu sou mais antigo aqui talvez, e eu me lembro ainda dos anos 60, fazer o quê? Eu me lembro dos anos 60, eu cresci com Roberto Carlos cantando, eu conheço todas as músicas do Roberto Carlos, não sei decor e não sei cantar, mas se você colocar, eu sei que é dele. Por quê? Porque eu cresci com aquele som, eu cresci sendo marcado por aquela geração. Lá nos Estados Unidos, na mesma época dava-se início ao rock and roll, eu sou dessa época também. Aqui no Brasil, houve também, nos anos 60, um grande avivamento das pregações dos evangelistas internacionais. Eu sou dessa época também, e eu me aproveitei dessa época. Então, assim como o mundo tinha um som, a igreja também tem o seu som, e esse paralelo nunca vai deixar de existir. Toda verdade é paralela, repete comigo, toda verdade é paralela. Por mais que o inimigo queira crescer, por mais que o inimigo queira se sobressair, a palavra de Deus também se sobressai, ela é maior, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Está entendendo? Existe algo na nossa vida que vai fazer e ecoar, dependendo de quem nós seguimos, com quem nós andamos. Nos anos 70, por exemplo, aqui já começa a bater nas costas de vocês, né? Vocês são da época lá de Liverpool, né? Ou o finalzinho de Liverpool. Nos anos 70 foi quando aquele timinho lá, né, parou de cantar. The Beatles. Anos 70. Eles fizeram um som, eles marcaram uma época que marca até hoje. Quem gosta de ouvir, quem gosta de escutar, né? Os Beatles. Nos anos 70, o que mais aconteceu? Quem gosta de futebol? Brasil, tricampeão do mundo, anos marcantes, anos dourados da nação brasileira. Anos 70, o que aconteceu? TV a cores, os mais antigos sabem disso. Eu me lembro o dia que entrou a primeira TV a cor na minha casa, para a gente assistir a Copa do Mundo. Olha só, vocês estão rindo porque vocês são muito novinhas, né? Já nasceram com celular, com cassete, com CD, essas coisas que vieram depois para estragar a terra. Michael Jackson, anos 70, foi fazer carreira solo, começou pequenininho, porque ele era da minha idade, se entregou às coisas erradas, já era, né? Mas Michael Jackson eu não vou falar o ano que eu nasci, porque vocês vão descobrir que eu sou de 58, então, mas são essas coisas que marcam a nossa vida. Você líder tem uma função, você líder tem um objetivo de marcar a sua época. Você que é filho de Deus tem um propósito de marcar e deixar um legado para a sua inteira trajetória na terra. Nós temos que valorizar isso. Eu falei dos anos 70, mas e nos anos 80? Começou a fazer assim, né? Nos anos 70, da turma lá de Nova York, do rock and roll e tudo, daí chega nos anos 80 a resposta do som, HIV, não foi? Resposta de uma semeadura, de uma plantação de coisas que estavam longe dos princípios de Deus. Olha só como as coisas estão linkadas. Então nós entramos na nossa era já, eu vou pular aqui para não entrar muito na área de vocês, né? E a gente passar mais rápido, mas nos anos 2000, nós já entramos a todo vapor, nós entramos tão rápido, a coisa está indo tão rápido que a gente já está em 2020, parece que foi ontem quando você mudou de século, não é verdade? Nós temos aqui a maioria das pessoas de outro século. Quem é de outro século, levanta a mão aqui.
Não fica inibido, porque a maioria de nós vai dizer que você não é. Você nasceu em 2000 e quanto? 90. Então levanta sua mão, velho. Você também é do outro século, né? Mas, gente, a verdade é que esses anos marcam a gente. Anos 90, eu pulei, né? Mas marcou muito a minha vida. Eu já compartilhei com vocês aqui. Foi o ano que eu voltei para o Brasil. Um dia eu estava sentado em 94, na minha casa, assistindo uma corrida. Ayrton Senna, numa curva, faleceu. Marcou a nação brasileira. O som do Ayrton Senna, do carro dele, das mensagens que o locutor dava, marcou a vida de muitas pessoas. Marcou a vida. Aquele dia que ele morreu, marcou a minha vida. Foi a primeira vez que eu estava jogando bola com os garotos, e eles falaram assim: tio, passa a bola. Quando falou tio, marcou a minha vida. Primeira vez que um garoto me chama de tio. Eu fui marcá-lo e cheguei bem pertinho e falei assim: a próxima vez que você me chamar de tio, você vai levar uma falta. Entendeu? Coisas que acontecem na vida. Mas você chega nessa época, entra em 2020 com um outro som. O som muitas vezes do temor, o som do medo, o som do coronavírus, o som do cuidado que você tem, o som da asepsia, de você saber que você precisa ser cuidado por isso, ter cuidado para não pegar infecções. Se você quer saber, a asepsia, essa limpeza que nós precisamos ter todos os dias, com o nosso corpo, com a nossa pele, só foi descoberto medicinalmente há 200 anos, quando a Bíblia já falava há 3.600 anos sobre isso, mas cientificamente, 200 anos atrás. Então, tem sempre alguém trabalhando para que as coisas mudem, e nós confiamos, eu sei que Deus confia em nós, para mudar a nossa geração e fazermos a diferença. E vocês estão aqui para isso. O que aconteceu em Atos 1, por exemplo? Eu preguei sobre isso outro dia. Mas existem 3 façanhas, 3 pontos aqui, que eu quero, iniciando essa palavra, falar com vocês. A primeira coisa que aconteceu em Atos 1, eles estavam em unidade. E nós estamos em unidade. Eles estavam empenhados em unidade, reunidos com um só objetivo. Eles buscavam ali a presença do Espírito Santo. E eles não buscavam somente a presença do Espírito Santo, eles buscavam a experiência com o Espírito Santo. Jesus já tinha ensinado, já tinha falado, já tinha dito a eles o que poderia acontecer. E eu quero dizer para você, você está aqui porque é algo que você deseja receber. Muito melhor seria se você estivesse aqui para ter algo a oferecer. Claro que nós viemos para receber alguma coisa de Deus, mas melhor e mais fundamentado todos estariam, se nós chegássemos aqui apenas para oferecer o nosso sacrifício de louvor e adoração a Deus. Essa vai fazer a diferença de postura e de autoridade na sua vida, quando você entrar numa igreja para dizer assim: eu vim adorar ao Senhor, diferente de o que o Senhor tem para mim hoje. Muitas vezes eu chamo isso de espírito de Judas. Qual é a troca? O que vai sobrar para mim nas minhas mãos? Você está entendendo? Então a gente precisa mudar um pouco as nossas perspectivas, o nosso entendimento, para a gente seguir adiante. Segundo ponto: primeiro, estarmos em unidade. Eles estavam em unidade. Segundo, havia uma antecipação. Os discípulos estavam ali esperando que algo acontecesse. Eles já estavam há 10 dias ali parados. Jesus já tinha subido ao céu, deixado com eles algo para que eles fizessem, que era estar em Jerusalém e esperar até que do alto fossem revestidos do poder. Que poder? Talvez eles perguntassem. O que é que vai acontecer? Talvez eles se questionavam. Mas naquele dia, a antecipação deles foi resolvida. Da mesma forma eu pergunto a você: o que fez você chegar aqui? Qual é a antecipação que você tem no seu coração? Qual é o desejo que você tem de verdadeiramente entregar essa adoração ao Senhor, e como fazê-la? Eu sei que há uma expectativa no seu coração, mas eu posso declarar e afirmar a você que o Espírito Santo vai suprir. O Espírito Santo vai suprir. Vai suprir a sua expectativa de cura, vai suprir a sua expectativa de correção, vai suprir a sua expectativa de finanças, vai suprir a sua expectativa de um relacionamento, de uma adoração sincera. Tudo isso a gente só vai ter enquanto nós tivermos essa grande antecipação e expectativa daquilo que o Espírito Santo pode fazer com a gente e através da gente. O terceiro ponto é a participação.
Hoje, quando nós estávamos adorando ao Senhor, você pôde ver isso, a participação de todos em adorar a Deus. Isso acontecia lá no templo da sala de oração, quando o Espírito desceu sobre aquelas pessoas, aqueles discípulos que ainda estavam iniciando na igreja primitiva, tinham estado, fizeram ali o seu mestrado, né, com Jesus Cristo. Agora eles estavam sendo empurrados para seguirem adiante na vida deles e no ministério deles. Uma coisa é vocês andarem com a gente, nós pastores, a outra coisa é quando ninguém estiver por perto. Jesus saiu, mas a presença de Jesus ficou através do Espírito Santo, e é isso que você tem que ter certeza na sua vida, é isso que você precisa saber. Cada pessoa aqui precisa ter isso muito forte no seu coração, porque a nossa participação é com o mesmo propósito: servir a Deus, adorá-lo, entregar o nosso culto de adoração. Os discípulos estavam ali para esperar e ver o que o Espírito Santo tinha para fazer neles e através deles, tanto que nós vimos Pedro, logo depois daquela experiência, desceu e chutou o barraco, declarou a palavra de Deus com ousadia, com autoridade, e logo milhares de pessoas aceitaram Jesus. Por quê? Porque eles estavam revestidos do poder do Espírito Santo, assim como vocês estão, assim como você está. Se você leva uma vida digna, uma vida santificada, você está revestido com o Espírito Santo. Nós não podemos perder isso de vista. Mas eu quero dizer para você que você tem essa autoridade, não somente para ajudar um ou outro, mas para transformar a sua atmosfera, o seu meio ambiente. É você quem traduz isso às pessoas que estão em dúvidas, é você que reflete isso às pessoas que estão em trevas, é você que vai fazer a luz de Cristo brilhar. Eu falo isso porque dentro das igrejas nós temos muitos crentes descrentes. Presta atenção no que eu estou falando. Dentro da igreja nós temos muitos crentes, 3 pontinhos, descrentes. As pessoas que às vezes seguram suas Bíblias, ou às vezes as pessoas só têm no seu celular, não importa, mas tem a Bíblia Sagrada. Se alguém perguntar, ela vai a alguma igreja. Se alguém apertar mesmo, ela diz que é crente. Mas muitos são descrentes. O que eu preciso e o que você precisa ter e o que você precisa demonstrar é que você é crente, 3 pontinhos, crente de verdade. E quando isso acontece? Quando esse Espírito Santo que está em você, ele é refletido de uma forma natural, sobrenatural, tranquila, e a pessoa vai sentir essa diferença. E ela vai ser transformada só em estar ao seu lado. Eu queria que você imaginasse comigo aqui. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu usei esse paralelo, e eu vou usar aqui agora também. Imagine uma daquelas pontes antigas de pedra construídas na época da Renascença, né? Você se lembra? Quando você vê aquelas fotos da Europa, aquelas pontes lindas, maravilhosas, que a pessoa começa a subir e não enxerga nem o outro lado. Não são pontes grandiosas, mas elas são fortes, duram 400, 600, existem pontes até hoje que foram construídas em séculos e séculos atrás. Por que elas sobrevivem? Porque elas foram muito bem fundamentadas. Então eu quero que você imagine essa ponte, tá? Se você olhar para a sua vida, onde você está nessa ponte? Onde você está nessa ponte? Você pode dizer, eu estou no início dela. Você pode dizer, eu estou subindo. Você pode dizer, eu já estou descendo, correndo a todo vapor. Eu não sei onde você está, eu não estou aqui para julgar onde você está. Eu estou aqui para fazer você refletir e pensar, tá bom? Para desafiar você a se conhecer ainda mais. Se eu pergunto a você, quem é você? Quem é você? Segundo, se eu perguntasse novamente, quem é você? Eu vou perguntar mais uma vez, quem é você? Você já tem uma resposta, você já tem 2 respostas, você já tem a terceira resposta. Mas vamos supor que a sua resposta foi, quem é você? Eu sou um homem. Quem é você? Eu sou um advogado. Quem é você? Eu sou uma professora. 3 respostas diferentes. Agora eu pergunto, onde você está nessa ponte com essa resposta? Diferente de se você tivesse falado, eu sou filho de Deus, na primeira resposta. Esse é um entendimento que você precisa buscar, porque ou Deus é primeiro na sua vida, ou Deus vai estar em 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, dentro de todas as coisas que você é ou está. Eu preciso ter certeza de quem eu sou em Cristo. A Bíblia diz que eu sou nova criatura em Cristo. A Bíblia diz que eu sou
mesmo sendo fraco, Deus vai me fortalecer. Onde você está? Ah, pastor, eu estou no início. Será que você está no início dela? Veja o que, por exemplo, vocês passaram um ano inteiro, ouvindo, aprendendo, né, discutindo, sendo perguntado, fazendo prova, discutindo, questionando outras pessoas, fazendo questionário, tudo isso, vocês passaram por isso. Então vocês não estão mais no início dessa ponte. Ah, mas eu não cheguei lá no topo. Não olha para trás. Não olha para trás. Se preciso for, segure-se nos lados, para que você mesmo possa se empurrar. E eu quero que você se imagine aqui, assim, talvez você não tenha forças nem para subir lá em cima, mas tem alguém empurrando você, pelo menos com palavras, pelo menos com conteúdo, pelo menos e principalmente com a palavra de Deus, para que você possa chegar lá em cima, e de lá você vai ter um horizonte diferente, e você vai poder então descobrir ainda mais qual é o seu propósito. Você precisa pensar nisso, como líder, e líder de líderes que vocês são. Nós não estamos aqui para fazê-los e torná-los líderes, nós estamos aqui para fazer com que esse entendimento que nós temos hoje seja multiplicado através de vocês, porque senão nós perdemos aquilo que a gente gostaria tanto de alcançar. Nós só seremos felizes, completos e plenos quando nós vermos os netos e bisnetos e tetranetos de vocês, espiritualmente falando. Você está entendendo? Na igreja é assim, você tem tem que ter esse entendimento para você chegar lá. A ponte pode ser curva, tem uma subida inicial, você pode não ver o outro lado, tudo bem, pode ser uma subida difícil, tudo bem, mas no meio do caminho alguma coisa pode mudar, e é isso que está acontecendo. Vocês estão se fortalecendo, tá? Quando chega no meio, você vai querer olhar para trás, talvez você vai desistir. Não permita que isso aconteça. Eu posso olhar para trás por causa da minha experiência, você pode olhar para trás por causa da sua experiência, mas isso só para que eu possa usar como base para eu ser alavancado e seguir adiante. Amém? E o caminho, uma vez que você tem um entendimento mais fácil, vai ser leve. Jesus Cristo disse lá em Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo é aquela canga, né, que colocava em cima do boi, aqueles monstros. Mas quando vinha o jugo em dois, multiplicava a força, por isso ficava suave. Primeiro que dividia a força. Então o jugo de Jesus sobre o nosso pescoço, não é para que ele fique somente no nosso pescoço, mas é para que eu divida com os meus irmãos. E hoje nós estamos fazendo isso, dividindo com vocês o jugo que é suave sobre os nossos pescoços, e assim o fardo fica leve. Você não vai arrastar um fardo, você vai levantar e vai caminhar, porque você não está fazendo sozinho. Então, nós temos, por que eu falo isso? Porque a gente tem vivido o síndrome de amanhã. Ah, amanhã eu faço, não, amanhã eu vou lidar com essa situação quando eu estiver bem, quando eu for santo, quando eu tiver tudo correto, eu vou trazer meu dízimo quando eu tiver dinheiro, não, gente. Ah, eu vou parar de levar a minha vida de pecado quando eu tiver um entendimento maior do Senhor. Isso é desobediência. Então, o tempo é hoje, e nós não podemos esperar que esse tempo seja do nosso jeito, do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu penso ser assim. Você está entendendo? Eu estou falando só de alma. Quando eu acho, quando eu penso, quando eu quero, quando tem que ser do meu jeito, isso é alma, porque eu estou falando de mim, eu estou falando do que eu gosto. E eu quero dizer uma coisa para vocês, como líderes, e você que está aí, que prega a palavra de Deus: Jesus não agradou todo mundo. Jesus, o homem mais sábio que já colocou os pés nessa terra, o homem que apanhou, sofreu, foi cuspido, foi tratado de forma que nós não aceitaríamos. Jesus não agradou todo mundo, e você, líder, não vai agradar todo mundo. Às vezes a forma que eu falo não agrada as pessoas, tudo bem, tem coisas que eu preciso corrigir, mas quando é princípio e quando é palavra,
eu descanso, porque eu sei que aquilo que eu estou falando é a verdade da palavra. Tem a forma de falar isso. Vocês estão entendendo? Então não se sintam rejeitados quando vocês forem corrigidos, porque nós não vamos agradar vocês sempre. Às vezes a gente vai dar uma apertadinha, às vezes você vai ter que dar uma apertadinha, às vezes a lixa vai ser um pouco mais grossa, mas chega aquele momento que a lixa é fininha, de repente você já está jogando água para fazer e vai vir o brilho que precisa acontecer. Entenda isso. Isso acontece com qualquer líder. Ah, mas eu não entendo assim, porque eu acho isso. Gente, eu vou contar um caos aqui, que eu contei uma vez, e eu falei, eu vi isso de uma pregação da Joyce Meyer. É claro, é uma ilustração, tá? Não é verdade. Passando na rua e tinha a loja da mulher. No primeiro andar, a loja só podia entrar mulher ali, tá? E a única regra era, uma vez que você subisse para o próximo andar, você não podia retornar. Então tem uma base, subiu para o próximo andar, não pode retornar. Então, a loja da mulher, primeiro andar, todas as mulheres já ficavam maravilhadas, porque ali só tinha homem trabalhador, não tinha nenhum homem lá, sabe, tomando 10 cervejas lá, assistindo futebol, só trocando o canal, não tinha esse negócio. Desculpa se eu ofendi vocês, mas se eu não ofendi você, eu ainda vou ofender até o final, tá? O Dom que diz isso, ele dá direito a todas as pessoas de serem ofendidas. Mas você imagina, mulher, você entrar num andar, e uma vez que você escolhe aquilo ali, é o que você vai ficar. Primeiro andar, só homem trabalhador. A mulher falou, se aqui só tem homem trabalhador, eu vou para o próximo, né? Segundo andar, só homem trabalhador e cuidando das crianças, enquanto a mulherada estava lá, fazendo compra. Nossa! Posso ficar aqui? Pode, é a sua escolha. Terceiro andar, a mulher fala assim, se aqui está bom, se primeiro já estava bom, aqui ficou melhor, vou para o terceiro andar. O cara era trabalhador, você só via homem trabalhador, homem cuidando das crianças, e terceiro, atlético e charmoso. Está quase chegando em mim, mas tudo bem. O cara não se acha, né? Atlético e charmoso no terceiro andar, gente. A mulher olha para a outra assim e fala, se vira você, eu estou bem. Ela nada, ela vai para o quarto andar. O cara é trabalhador, cuida de crianças, é atlético e charmoso, e tem mais, arruma a casa e lava a louça. Quarto andar, gente, é o que toda mulher espera, mas sem o quinto andar. O quinto andar, presta atenção aqui, quinto andar, o cara é trabalhador, cuida das crianças, é atlético e charmoso. Se você vê os caras lá lavando louça, cantando, ouvindo rádio, na boa. E quinto andar, os caras ainda são românticos. Sexto andar, quem quer ir para o sexto andar aqui? Olha lá, sexto andar. Sexto andar, tem uma placa dizendo assim, você é visitante 31.698, não há homens aqui. Moral da história, impossível agradar todas as mulheres. Daí a mulher sai dali e vê, loja de homens, loja dos homens, única regra, ao subir um andar é proibido retornar. Quer dizer, a mesma regra da loja das mulheres. O homem não sabe de nada, entra lá, primeiro andar, mulher que ama ficar junto com o marido. O cara fala, estou no céu. Esse primeiro andar é maravilha que todo homem pediu. Ele falou, mas eu vou para o segundo andar. Mulher que ama ficar junto com o marido e que tem muito dinheiro. Ainda tem o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto andar, mas nunca foram visitados. É muito mais fácil, né? Você agradar o homem. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, a minha sugestão é, pare, tome uma decisão. Nós sempre queremos algo mais quando nós já temos tudo. Nós sempre queremos algo que pode ser melhor. Na alma vai te trazer sempre aquela, tem coisa melhor lá. E tem, gente. Mas tem a partir de onde? A partir da segurança do homem, a partir do desejo do homem, ou a partir da fundamentação que essa palavra
pode te dar. Nós, muitas vezes, não tomamos uma decisão e a gente espera que sempre a outra parte, o outro dia, o amanhã vai ser melhor, quando a gente pode tomar uma decisão naquele dia. A gente pode tomar uma decisão naquela hora. E o que eu quero dizer com isso, jogando essa palavra de volta para Atos 1, é que o avivamento está em você. A palavra de Deus está em você. Melhor do que ir a um lugar, melhor do que ir a centenas de conferências, melhor do que ir a centenas de avivamentos, é você desfrutar da presença de Deus onde você está, onde Deus colocou e estabeleceu você. Eu estou te falando isso porque eu estou na igreja há muitos anos. Há muitos anos eu estou na igreja. Ontem eu estava conversando com Deus, batendo um papo com Ele. Falei, Senhor, eu estou há tanto tempo dentro da igreja. Eu estava colocando minhas coisas para fora lá com Ele. Mas eu descobri que eu estou há muitos anos na igreja. Aqui nós já temos muitas pessoas que estão há muitos anos na igreja. Já vi centenas de pessoas se entusiasmarem com a palavra, de viverem uma vida gostosa com o Senhor, mesmo assim, nunca mudaram. Eu vi centenas de pessoas assim, em todos esses anos da minha vida. Por quê? Eu pergunto. Porque se fundamentam na alma, porque nunca se contentam com Deus dá, com o que Deus dá, porque nunca estão satisfeitas com aquilo que Deus colocou nas mãos delas para fazer, porque sempre questionam, porque sempre tem algo mais, e assim Deus não pode trazer o avivamento do Espírito Santo. E o avivamento desse Espírito Santo que nós falamos, essa pessoa do Espírito Santo, tem que estar em nós, mesmo quando as coisas não dão certo. Entendam essa frase aqui: o Espírito Santo, o poder e a autoridade de Deus tem que estar em você, mesmo quando as circunstâncias não parecem com aquilo que você tem expectativa. Eu sei que eu posso perguntar amém, e você fala amém, mas amém é assim seja, também na minha vida. E eu quero que você se agarre nisso, porque isso é uma verdade. Eu não estou inventando isso, eu estou dando para você uma fundamentação da palavra. Mateus 21, 18 a 19, traz uma passagem onde Jesus estava caminhando. Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. O que ele viu? Uma figueira. Jesus estava com fome, naturalmente ele foi perto dela, e aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, preste atenção aqui, na particularidade desse versículo, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Você fala: poxa Jesus, que dureza, como você é radical. Ô pastor, você está sendo radical demais? Não pastor, é para todo mundo, calma, a gente tem que agradar todas as pessoas. Não pastor, não faz isso. Gente, nunca mais nasça fruto de ti. Jesus acabou com a árvore, tadinha, precisou fazer cura emocional ali, aquela árvore já era. A Bíblia diz: e a figueira secou imediatamente. Aí você fala: mas por que Jesus foi tão forte assim? Eu fui buscar. Então eu falei: peraí, qual é a base científica para Jesus falar isso? E eu descobri uma coisa interessante, que o figo, a fruta do figo, quem gosta de figo, dá até água na boca. Eu cresci indo ao do Paraná, né? Então você vê nas casas as figueiras pequenas, baixinhas, e tem figueira até de 10 metros, mas as figueiras baixinhas, com aquele orvalho de manhã, você ia lá e pegava um, abria e mastigava. Gente, deixa para lá. A fruta do figo, na realidade, ela é invertida. Quando ela abre, ela vira flor, mas quando ela abre, você já quer comer. Daí você fala: como que essa figueira se multiplica? Como ela cresce? O pólen dela vem uma vespinha desse tamanho assim, que entra lá nela, dá uma picada e leva às vezes quilômetros e quilômetros de distância para compartilhar o pólen com o figo macho, com o figo fêmea. E assim a figueira se reproduz. Agora, se ela dá folha, ela já teria dado o fruto. Se ela dá folha, ela já teria dado o fruto. Então você fala: puxa vida, agora que eu não entendi mais nada. Você, filho de Deus, você, irmão, não foi chamado
para a casa de Deus apenas para mostrar as suas folhas, mas para que o seu fruto produza sempre. Jesus estava dizendo: esta árvore aqui já deveria ter dado o seu fruto, e ela não está dando o seu fruto, então eu corto. Você pensou que eu ia só alisar você? Jesus dá um tempo para nós, o tempo do crescimento, o tempo da solidificação, o tempo do desenvolvimento, o tempo do amadurecimento, o tempo para abrir e dar o fruto, e a oportunidade. As estações são as oportunidades que Deus nos dá, e aí eu tenho que me desenvolver, fundamentando na palavra, buscando, servindo, descobrindo o que há de novo, para que quando essa folha se abrir, o fruto apareça. E é isso que a gente está desafiando vocês hoje, para que o seu fruto seja evidente no reino de Deus, na cidade onde você mora, entre os amigos que você conversa. Aquela figueira tinha negado o seu fruto ao seu Criador. Aqui é o ponto maior. Foi Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que criou aquela semente. Eles criaram aquela semente para que aquela semente desse o seu fruto. A árvore não deu o seu fruto. E Jesus falou assim: vocês estão me desafiando, porque eu criei vocês para darem frutos. E eu chego aqui, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Eu chego aqui e não tem fruto. Eu estou com fome e não tem fruto. Veja que seriedade. Quando você começa a destrinchar a palavra, como isso é bonito. A figura daqueles que não obedecem à palavra de Deus está relatada aqui, está demonstrada aqui. Aqueles que não dão fruto para a sua obra, aqueles que só vêm para receber, aqueles que só vêm para, olha, eu penso assim, eu acho assim, tem que ser assim, não é assim, acabou, não está dando fruto. Jesus teve sede, assim como o mundo lá fora tem sede. Esse é o paralelo que eu e você precisamos fazer. O mundo está sem alegria, sem fé e sem esperança. Vem aqui, Ana, por favor. Você tem um testemunho para dar de um evangelismo que aconteceu essa semana, não tem? Então foi lá na Lapa, a gente passou 3 dias lá durante o carnaval. Então a gente tinha ensino de manhã, de tarde, de noite. E dos períodos de intervalo, né, a gente tinha umas 3 horas de intervalo. Aí a gente se dividia para poder ir nas ruas. Então muitas pessoas foram para os blocos, muitas pessoas ficaram ali mesmo. E dentre muitas coisas assim parecidas como ontem, né, que aconteceu. Esqueci de falar que o Ricardo também ligou um rapaz que queria sair ele tem problema químico e ele queria sair das ruas, né? Eles oraram por ele, né? E ele pediu, ele disse que ele não quer essa vida, ele queria, e foi uma iniciativa dele, né? Eles ajudaram ele. Só para não esquecer desse detalhe. A gente já tinha evangelizado no sábado, né? E o Senhor pediu para a gente voltar no lugar que a gente tinha ido, que era um prostíbulo. E o Senhor pediu para voltar lá. E a gente achou que a gente ia conseguir subir, né? No dia, na verdade, só estava eu e uma menina. E a gente não conseguiu. A gente orou pelo cara que estava na porta. E ele foi curado imediatamente ali de um problema que ele tinha. Ele ficou muito impressionado. E a gente pregou para ele, aceitou Jesus. Ele ficou muito emocionado, recebeu o Espírito Santo. E o Senhor falou na hora assim para ele: você vai sair daqui. Eu falei para ele que o Senhor estava falando, né? Falei assim: você vai sair daqui, o Senhor vai te tirar daqui. Ele quer te dar um emprego melhor. E ele agradeceu ao céu, assim. Tipo, falou: Senhor, é isso que eu preciso. Aí, na terça-feira, o Senhor mandou a gente voltar lá. Quando a gente voltou lá, era um outro cara. Eu pensei, ele deve estar de escala, né? Aí a gente falou com o rapaz, e ele falou assim: não, eu sei quem é o Nelson, ele não trabalha mais aqui. Hoje é meu primeiro dia. E eu fiquei: mas ele foi demitido? Ele falou assim: não sei, mas hoje é meu primeiro dia. Um rapaz assim, bem, né, de família, tal. Ele estava até não me encarando muito a gente. Aí a gente falou assim: então a gente pode orar por você, né? Daí ele já ficou super constrangido. Eu falei: mais um que vai sair do trabalho. Ele tinha 3 filhos. Então, assim, são pessoas que realmente, às vezes, fazem porque não tem para onde ir. E aí eu fiquei confusa, porque de manhã o Senhor falou que nós íamos orar por algumas mulheres. E eu falei: Deus, cadê essas mulheres? Eu fiquei procurando na rua, assim, né? Porque a gente sabe os pontos que elas ficam ali na Lapa. Eu falei: cadê essas mulheres? Não tem ninguém.
Quando a gente já tinha feito um monte de coisa, a gente estava voltando, indo embora. Daí tinha um outro lugar, né? Que ali na Lapa, não sei se vocês conhecem, muitos. E tinha um rapaz sentado na porta, a gente sentiu de orar por ele. E aí apareceu ela, e nós começamos a ministrar ela. O Luiz ficou com o rapaz, e veio outra menina, e o outro menino que estava com a gente começou a ministrar ela. A outra menina veio e falou assim: nossa, eu me senti atraída para a porta. Eu senti que eu tinha que vir aqui. E daí a gente começou a ministrar ela. E ela estava chorando, no dia ela estava chorando muito, ela não estava conseguindo ficar ali, ela já estava resistindo há 3 dias a não ir para lá, e ela foi naquele dia, sentiu obrigada por causa do dinheiro, e aí ela disse que no dia que na hora que a gente entrou lá, ela estava chorando muito lá em cima, e na hora que ela desceu para a porta, que ela se conteve, assim, ela desceu para a porta, nós chegamos, e nós começamos a falar com ela, então ela na hora... Nós oramos por ela, ela ficou emocionada, ela recebeu Jesus. Nós perguntamos para ela até que horas que ela ia ficar lá. Ela disse que ia ficar até às 7 horas. Eu falei, então nós vamos vir te buscar. A gente vai te levar para o culto e você não vai voltar mais aqui. Aí ela aceitou, ela falou, não quero mais voltar aqui. E aí o Luiz perguntou, onde você mora? A gente falou, então a gente vai levar você para casa e você vai ficar com a gente vai te ajudar. E ela ficou assim muito emocionada, e no dia, no culto, ela chorou muito, ela realmente estava sendo guiada pelo Espírito Santo, assim, e ela disse que na hora, né, ela ouviu o Espírito Santo falando com ela, você é a menina dos meus olhos, agora, né? E aí, na hora, o Todd White estava andando, orando por algumas pessoas, estava um momento de mover, assim, e ele passou por nós, e daí eu falei, Todd, toca nela, por favor. Daí ele pegou, tocou nela e assoprou. Daí ela disse que ela sentiu uma tontura, ela foi liberta ali, né, por algo. E depois ela pegou, em seguida ela ouviu a voz de Deus audível, assim, ela falou, não temas mais, porque agora eu estou contigo. E aí, pelo milagre do Senhor, nós oramos para ela ter um emprego. Daí, na quinta-feira, ela foi procurar um trabalho. A moça disse que não tinha mais, né, vaga. E daí ela falou assim, eu sei que o Senhor está comigo e essa vaga é minha, né? Ela falou. E daí, quando ela voltou para casa, 5 horas da tarde, eles ligaram para ela, falou assim que a vaga era dela, que eles tinham uma vaga, ela está trabalhando lá. E é isso. Glória a Deus. E ela já está evangelizando. A mulher lá do poço, quando encontrou Jesus, ela saiu imediatamente para fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. Essa é a experiência da Ana com outra pessoa. Talvez Deus chame você para outras coisas. Tiagão aqui ama fazer isso, mas Deus chamou ele para a área administrativa. Cada um é Deus chamado de uma forma. A palavra de Deus diz em Provérbios 3:26, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Deus vem para trazer libertação. Deus vai libertar você dessas amarras, dessa prisão. Então não tenha receio de subir a tua ponte, não tenha receio de seguir adiante. Crie um legado de autoridade para a sua vida. Isso só vem com experiência, são novos, mas já tem alguma coisa para dizer. A experiência ainda virá de força muito maior. Eu já contei aqui para vocês, eu estava em Singapura, eu estava numa aula, de repente entra o evangelista Samuel Doctorião, um senhor baixinho. Só que ali, naquela aula onde eu estava, tinha mais ou menos 67 nações representadas. Nós estávamos com gente de todo tipo, e quando Samuel Doctorian botou o pé na sala, todos se levantaram. Gente, entende isso? Todos se levantaram porque conheceram aquele homem. Pessoas de nações diferentes, de línguas diferentes, pessoas que durante o mês que eu fiquei ali, eu não consegui nem falar, nem conhecer. No momento que aquele homem colocou o pé na sala, todos se levantaram, porque reconheceram o legado dele. O melhor de tudo, foi que ele apontou o dedo e falou assim, eu vim para ver meu filho, e veio e me abraçou. Você pode deixar um legado, você pode deixar algo, que um dia você vai olhar para trás, e dizer assim, Senhor, eu te honrei no trabalho que tu me destes, eu te honrei no trabalho que tu me destes. Eu não sei como você vai fazer isso, mas respeita a experiência de alguém. Aquelas pessoas talvez não concordassem 100% com o Doctorian,
mas entenderam o legado que ele estava deixando, entenderam o caminho que ele estava trilhando, entenderam as milhares de almas que ele já havia tocado, porque ele nunca deixou de lado o seu ministério, o seu propósito. Então, o que é importante para você hoje? Eu garanto que deve ser importante daqui a 20 anos, porque se aquilo que é importante para você hoje não está fundamentado na sua trajetória de vida, está na hora de reavaliar. O que é importante para você hoje será importante daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, não sei. Deuteronômio 1,13, eu estou terminando com isso. Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Nós não temos aqui 12 tribos, nós não somos a nação de Israel, nós não estamos trabalhando tem que ser 12, não. Mas nós estamos buscando pessoas que querem ser sábias, que busquem serem inteligentes, que busquem serem experimentados pelo caminho do Senhor, amém? E é isso que vai trazer a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Quando você trabalhar e quando você caminhar, você vai encontrar todo tipo de pessoa, todo tipo de pessoa. Agora, quem te odeia, vai continuar odiando, a não ser que ela tenha um encontro com Cristo. Quem te critica, vai continuar criticando, a não ser que ela tenha um encontro com Jesus Cristo. E quem te julga, vai continuar julgando, a não ser que tenha um encontro com Jesus Cristo. Experimente de verdade essa vida. Então, não precisamos nos defender de coisas que muitas vezes vêm para tocar somente a nossa alma, porque no teu espírito você está sendo fundamentado de forma diferente. O mundo por aí quer ter opinião, e ele vai ter a sua opinião, e pior, o mundo quer ter opinião nas coisas de Deus. Agora, opinião nas coisas de Deus, do que falamos, do que nós estudamos e vivemos, se o mundo critica e não conhece, não está fundamentado na palavra, então eu não preciso ligar para isso, amém? Salmo 105, 18, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Se nós encontramos justificativos para nos sentirmos ressentidos, se nós queremos encontrar justificativos para não seguirmos adiante, vamos olhar para José. José, que foi rejeitado pelos seus irmãos, foi colocado numa prisão, foi amarrado com as correntes. Aquela corrente fazia parte da alma de José, e mesmo assim ele não se sentiu acorrentado, espiritualmente falando. Ele continuou ouvindo Deus, ele continuou seguindo adiante, ele continuou tendo visões do Senhor, sonhos e interpretando-os corretamente. Por quê? Porque ele resolveu olhar para Cristo. Então temos que buscar ser fortes assim. As fontes que nós precisamos buscar já estão aqui, confiadas a nós, porque Deus já falou e Deus nos deu o melhor exemplo, amém? O meu conselho é, você não vai conhecer Deus pelo pregador. Preste atenção no que eu estou falando, eu vou repetir. Você não irá conhecer Deus pelo pregador. Você não irá conhecer a Deus pelos vídeos de WhatsApp que você assiste. Você não irá conhecer a Deus em conversas com amigos, por melhores e mais instrutivas que sejam, tá? Você vai ter que experimentá-lo. Deus, você vai ter que experimentá-lo. Aquele velho exemplo, se eu tivesse uma laranja aqui e abrisse para você, ou aquela tangerina, e pegasse aquele gomo, e eu digerisse aquele gomo e perguntasse para você, gostou? Você fala, como eu vou gostar se eu não estou experimentando? Você nem compartilhou comigo. Aproprie-se desse exemplo na pessoa de Jesus Cristo, no Deus e no Espírito Santo que a gente está falando aqui, amém? Então você vai ter que experimentar, vai ter que ter experiência, mesmo quando não tiver ninguém lá com você. Mais profundo ainda do que experimentá-lo, é saber que você pode experimentá-lo quando você está sozinho, quando você está só com Deus. Por quê? Porque Deus sabe exatamente onde você está, Deus sabe exatamente como você está, Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Às vezes pode demorar um pouco, mas Ele vai te atender. Ele vai te atender.
Porque Ele tem propósito, gente. Ele tem propósito. Salmo 37 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, agrada-te e entrega. E aí vem o quarto: descansa no Senhor e espera nele. Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essa é a palavra de Deus para vocês hoje. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por quê? Porque nós não estamos aqui para cuidar somente desse templo. Nós somos o templo do Senhor. Amém? Eu quero que você se levante, que você fique com essa palavra, que você se coloque nas mãos do Senhor, que você se fortaleça naquilo que foi colocado aqui, que o conselho de Deus para você possa ser cada vez mais forte, mais abençoador. Não se esqueça, os discípulos estavam em unidade, os discípulos tinham uma expectativa, e eles houve uma grande participação de todos os envolvidos. Estavam em unidade, tinham expectativa, e havia participação de todos os envolvidos. Será que dá para a gente fazer isso no nosso dia a dia? Dá. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada uma dessas pessoas, desses que estão ouvindo a sua palavra, mas principalmente desses que estão saboreando a tua presença, tendo a experiência de Deus, seja nas ruas, seja dentro de casa, nas escolas, no trabalho, na canção, nos louvores, nos ministérios, onde os teus filhos tocam, que haja frutos. Nós não queremos ter folhas lindas e verdes e maravilhosas, se não tivermos frutos. Nós queremos tudo que o Senhor tem para nos dar, mas nós queremos, antes de mais nada, oferecer a nossa vida em sacrifício a Ti. Ainda diante da morte, nós não valorizaremos a nossa vida, nós queremos a Tua presença em nós, no nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor.